Você sabia que existem muitas pessoas que estão tentando ressuscitar livros antigos que já foram rejeitados pela igreja, pelos cristãos há muito tempo, a fim de confundir a pregação do Evangelho? Um dos exemplos mais clássicos é o livro de Enoque. Algumas pessoas tentam sustentar a ideia que o livro de Enoque é o livro oculto das Escrituras. Mas poderia este livro ter alguma influência sobre a igreja ou ser alguma obra que pudesse contribuir para o crescimento da humanidade? Para entendermos isso, precisamos compreender algumas questões. A primeira questão é sobre o autor, Enoque. Para que a gente compreenda quem é Enoque, eu preciso ir para antes do dilúvio. Enoque, segundo a Bíblia em Gênesis, foi um homem tão santo, tão justo, tão íntegro, tão temente a Deus, que a Bíblia diz que ele andou com Deus e por isso Deus o tomou para si. Primeiro caso registrado de arrebatamento da terra, graças à sua integridade diante de Deus e diante dos homens. Outra questão é que Enoque ele vem de uma era pré-diluviana, ou seja, antes do dilúvio, que a Bíblia fala acerca de Noé e sua família. Significa dizer que todas as suas obras, se ele tivesse feito alguma obra, teria se perdido no dilúvio. Entretanto, há quem acredite também que no período de Enoque as tradições se passavam verbalmente, ou seja, não havia escrita no período em que ele esteve entre os homens. Outra questão é que o livro em si, ele é registrado, a sua cópia mais antiga, 300 anos antes de Cristo. Olha que interessante. Se a cópia mais antiga de Enoque é 300 anos antes de Cristo e Enoque existiu pré-dilúvio, a distância entre a cópia mais antiga de Enoque e o profeta Enoque é de mais de 5.000 anos. Isso se não existisse o dilúvio. Então, entre a obra mais antiga e o escritor que afirma ser Enoque, há uma distância de pelo menos 5.000 anos. E aí que está. O livro de Enoque vai trazer uma série de narrativas mitológicas baseadas na cultura judaica, entre elas a ideia de que anjos se deitaram com mulheres e geraram filhos, e esses filhos foram os gigantes da terra. Além disso, vai dizer que todo amadurecimento, que toda a evolução humana é fruto desta relação das mulheres com os anjos, porque esses anjos teriam trazido para o ser humano algo que fizesse eles evoluir culturalmente, fisicamente, tecnologicamente, cientificamente e assim sucessivamente. Mas seria isso que a Bíblia diz? Não, de forma alguma. Primeiramente, a Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito. O homem ele não precisou ser ensinado por seres celestiais, porque Deus criou o homem perfeito, pleno em toda a sua capacidade. E mesmo cometendo o pecado, ao ser expulso do Éden, uma das razões é que, segundo o texto, o homem se tornou como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, o homem comeu exatamente da árvore do fruto do conhecimento. Logo, o homem não aprendeu nada de anjo. Ele já recebe em sua carga genética todo o conhecimento que precisa para a evolução na Terra. Outra questão é que, segundo a Bíblia, anjos não se casam e não se dão em casamento. Anjo não reproduz, não existe anja, não existe testosterona e progesterona nos seres angelicais. Pelo contrário,
Jesus, respondendo aos seus discípulos e algumas pessoas que estavam indagando, ele disse o seguinte, que no reino dos céus nós seríamos semelhantes aos anjos, onde lá nós não daríamos em casamento, nem tomaríamos mulheres para casar. Ou seja, anjos são seres assexuados, que não se reproduzem. Qualquer tentativa de dizer o contrário é uma tentativa antibíblica, baseado em mitologia pagã, em crenças pagãs, que na história está repleta disso. Afinal, é só você conhecer um pouco da história dos gregos, dos vikings, onde os deuses se deitavam com as mulheres e reproduziam. Assim também é o livro de Enoque, onde supostos anjos, seres celestiais, se deitam com mulheres e reproduzem.